O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 3º domingo do tempo da Páscoa. Estamos caminhando a passos largos no tempo pascal, esse tempo tão especial da liturgia, em que Cristo insistentemente vem, se coloca no meio de nós, deseja que tenhamos paz no coração, que dissipemos nossos medos, nossas incertezas, nossas inseguranças, nossas dúvidas, que creiamos na ressurreição e o anunciemos. É essa insistência que nós temos que perceber. Ele não quer que nós passemos pelo tempo pascal sem vê-lo ressuscitado entre nós. E aí, vocês já perceberam Cristo ressuscitado? Já o encontraram por aí de alguma forma? Já conseguiram vê-lo? Se ainda não, tem alguma coisa errada no coração. Talvez todas aquelas celebrações da Semana Santa não foram suficientes. Talvez todas as leituras que vocês fizeram das Escrituras ainda não tenha sido suficiente. Será que ainda não estamos com o nosso coração fechado?
vale a pena nós olharmos, porque se o coração estiver fechado, nós teremos dificuldade de percebê-lo ressuscitado entre nós. As leituras que nós estamos vendo durante o tempo pascal, e quem está acompanhando as leituras, sejam nas missas, seja em casa, na sua leitura diária da palavra de Deus, está percebendo como que Jesus é insistente conosco. E Ele mostra que Ele se manifesta das formas mais inusitadas que nós podemos imaginar. Vamos fazer uma memória de algumas delas rapidamente, para a gente entender o texto de hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai correndo ao túmulo bem de madrugada, e ao chegar diante do túmulo, depara com o túmulo vazio. Ela não pensa de imediato na ressurreição, ela vê alguém parado ao lado do túmulo, e era um jardineiro, e ela logo imagina: ele roubou o corpo. Jesus aparece para Maria Madalena na figura de um jardineiro. Quem de nós conseguiria enxergar Jesus num jardineiro? Num homem simples, com as mãos sujas de terra, com as roupas de quem está trabalhando? Jesus aparece pela primeira vez na figura de um jardineiro. Noutra ocasião, Jesus aparece como um pedinte à margem do mar da Galileia. Os discípulos vão pescar, ou seja, vão para a missão, voltam com as redes vazias, porque quando a gente vai para a missão sem crer na ressurreição, nós voltamos de redes vazias. Se não estamos tendo êxito na missão, tem alguma coisa errada, e essa coisa errada pode ser que ainda não tenhamos plena certeza da ressurreição. De repente alguém à beira do mar pede algo para comer. Eles dizem que não tem nada para oferecer, e de fato não tinham. Porque quando a gente não crê na ressurreição, nós não temos nada para oferecer para os outros. É a essência da nossa fé, crer na ressurreição. Quem não crê na ressurreição não tem nada para anunciar, não tem nada para oferecer. Eles não perceberam de imediato que aquele pedinte era Jesus ressuscitado. O discípulo amado que percebeu, para mostrar para nós que quem ama percebe primeiro Cristo ressuscitado. O mesmo acontece com dois dos discípulos que estavam com o coração muito tristes, voltando de Jerusalém, indo para Emaús, um distrito, uma pequena cidadezinha que ficava 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho eles iam lamentando tudo o que tinha acontecido, não se conformavam, e de repente alguém aproxima deles, entra na conversa, faz arder o coração deles, e eles não percebem de imediato. Jesus mais uma vez aparecendo, agora na figura de um andarilho, um peregrino, um migrante, desses que a gente encontra constantemente, que vem de outras regiões, que vem de outros países, e que às vezes a gente, pela nossa insensibilidade, não consegue enxergar nestes Cristo ressuscitado. E Ele está lá como um desses, fazendo arder o coração dos discípulos, e eles só vão percebê-lo na hora em que Ele parte o pão. E hoje Ele aparece para os discípulos mais uma vez, e é a continuação desse evangelho em que eles encontram Jesus no caminho de Emaús. No evangelho de hoje, os discípulos estão junto com os demais, contando que eles tinham encontrado com Jesus, mas não tinham tomado consciência que Jesus estava ali no meio deles. É como se a gente estivesse aqui conversando, contando as experiências nossas, os nossos encontros com Cristo, das mais variadas formas,
e não tomássemos consciência que Ele está aqui no meio de nós, presente nessa palavra que acabamos de ouvir, presente nessa luz que o simboliza ressuscitado, presente na Eucaristia, na hora da consagração, na hora que comungamos. Ele está aqui no meio de nós. E os discípulos contavam a experiência tida no caminho. Jesus percebeu logo a insensibilidade deles. Mais uma vez se manifesta. Agora, como em outras ocasiões, entra, se coloca no meio deles, deseja a paz, e eles ficam assustados, cheios de medo. Em vez de acreditar, depois de todas as experiências que tiveram, imaginaram que Jesus era um fantasma. Quantas vezes na nossa vida, mesmo tendo experiências concretas da presença dele na nossa vida, interagindo conosco, agindo conosco, nós ainda o vemos como fantasma. Isso é preocupante. Isso preocupou Jesus. E ele trata logo de dissipar essa visão equivocada que os discípulos ainda tinham no coração. Questiona-os: por que é que vocês estão tão preocupados? Por que é que vocês ainda têm tantas dúvidas no coração? Parece que ele está dizendo: as minhas sucessivas aparições não foram suficientes para você acreditar na ressurreição? É como se ele estivesse dizendo para nós agora: todas as experiências da sua vida até esse momento não foram suficientes para você acreditar na ressurreição? E ele vai então insistir com eles, provar para eles que ele não era um fantasma. Por isso ele pede para tocar. Toque nas marcas dos pregos. Mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os pés, pediu que eles tocassem nessas marcas e disse para eles: vejam, eu sou de carne e osso. Fantasma não tem carne nem ossos. Tire essas imaginações das suas cabeças. E para provar ainda mais que era ele mesmo ressuscitado e não um fantasma, pede algo para comer. Fantasma não come. Tudo para provar para eles que não era uma ilusão de ótica, que não era fruto da imaginação deles, que aquele que estava ali do lado deles não era resultado de uma alucinação, era Jesus de fato ressuscitado. Eles ficaram tão felizes, o coração encheu-se de alegria, o medo deu lugar à alegria, ao entusiasmo, e foram tanta alegria e tanto entusiasmo, que eles ainda não conseguiam acreditar, ficaram tão surpresos e alegres, e Jesus vai tratando de diminuir a impressão deles, que era uma impressão assustada. Quem é que não ficaria assustado? Tamanha a alegria não era para menos. E ele vai então acalmando os discípulos, carinhosamente, senta com eles, faz refeição com eles, aviva a memória deles, para tirá-lo daquele estado de êxtase, e vai mostrando que tudo aquilo que aconteceu era para ter acontecido. Resgata as leis, os profetas, os salmos, até que a inteligência dos discípulos vai se abrindo, e eles vão compreendendo que ali, de fato, estava o Cristo ressuscitado. Não era para ter mais dúvidas. E a partir do momento que nós não temos mais dúvidas da ressurreição, nós estamos prontos para a missão, prontos para anunciá-lo. E é por isso então que Jesus vai dizer: vós
sereis testemunhas de tudo isso. Vocês têm agora a responsabilidade de anunciar-me ressuscitado. E é isso que ele fala para todos nós. Por isso eu fiz questão de, no final do Evangelho, repetir 2 vezes essa sentença, esse imperativo de Jesus ressuscitado, dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. E eles obedecem. É o que nós vimos na primeira leitura. Pedro agora, com tanta coragem, com tanta convicção, anunciando a ressurreição. E ele anuncia com firmeza. Primeiro, segue a pedagogia de Jesus, usa a didática de Jesus, usa o método de Jesus. Veja como o discípulo aprendeu com o mestre. Ele reaviva a memória daqueles que ele está anunciando a ressurreição. E com muita firmeza, diz para eles: vocês mataram o autor da vida. Vocês preferiram um ladrão no lugar de Jesus. Veja que palavras duras. E foi isso mesmo. Condenaram Jesus e pediram para soltar Barrabás. E Pedro faz memória disso tudo. Vocês agiram igualzinho às autoridades. A essa altura, eles já estavam querendo linchar Pedro por essa firmeza na palavra. Mas Pedro trata logo de mostrar a grandeza e o amor de Deus. Vocês agiram assim por ignorância, e Deus te perdoa por isso. Deus perdoa os ignorantes, Deus perdoa os que agem na ignorância. Lembram quando Jesus estava lá na cruz, e ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não estariam fazendo isso. Tem muita coisa que a gente faz por ignorância, sem saber o que estamos fazendo. Quantas vezes nós arrependemos de atos, procedimentos, palavras que temos por pura ignorância? Se eles soubessem que era Deus, eles não teriam matado o autor da vida, não teriam compactuado com a morte. E Pedro diz isso para eles: veja o amor de Deus, vocês agiram com ignorância e Deus perdoa. Agora João já é bem mais carinhoso. João já chama os que eles estão evangelizando de filhinhos, e diz para eles: olha, se vocês pecarem, tenham plena convicção de que no céu agora vocês têm um defensor. Olha que gesto bonito. Quando a gente erra, quando nós pecamos e reconhecemos que no céu tem alguém que nos ama e nos perdoa, isso nos dá um conforto enorme, não para pecar de novo, mas para corrigir a nossa falha. É isso que João está dizendo agora neste texto da segunda leitura. Escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém de vocês pecar, tenha certeza que junto do Pai tem um defensor, um justo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é um gesto nobre. E aí ele encerra com uma recomendação muito importante, um tanto quanto dura também, mas importante para nós. Se nós queremos mesmo conhecer Cristo ressuscitado, querer que de fato Ele esteja conosco sempre, vivamos os seus mandamentos. Quem vive os mandamentos de Deus, o tem sempre presente entre si. Porém ele diz: mas se alguém não guarda os mandamentos de Deus, e vai dizer que conhece Deus, essa pessoa não passa de uma pessoa mentirosa, porque somente tem Deus aquele que mostra
que vive os mandamentos, com atos, com palavras, com ações. É isso que São João diz para nós nessa segunda leitura. E assim nós temos a mensagem deste terceiro domingo da Páscoa. Percebamos Cristo ressuscitado no nosso meio e o anunciemos, cada um à sua maneira, mas não deixemos de anunciá-lo.